Oi, amigos. Meu nome é Jorge Mello. Eu estou aqui na qualidade de artista, compositor, cantor, repentista, escritor. E hoje cuido de um acervo com 80 mil documentos sobre a música popular da minha geração. Sou autor de 20 canções em parceria com Belchior, o maior parceiro da vida dele. Canções que se tornaram clássicos. O som do alto-falante rolava e me dava um toque. Choque Perry berrando em sua guitarra era um choque. Cometas Halley passando astros no pódio de estoque. Bem, a minha ideia de dizer para vocês é que eu fui o iniciador de toda essa coisa hoje conhecida como pessoal do Ceará. Por quê? Eu era diretor da TV Ceará quando fui convidado para dirigir no Rio de Janeiro, na TV Tupi, parte de uma programação musical. E fui dirigir o programa de algumas pessoas, alguns programas da Tupi, Cidinha Livre, por exemplo, programa do Ivon Cury. E lá, tendo meus primeiros salários, eu escrevi para a rapaziada lá do Ceará, do Bar do Anísio, Belchior, Fagner, Augusto Pontes, Petúcio Maia, Edinardo, Rodia, Amelinha. Escrevi para ele dizendo, já estou no Rio. Belchior já conhecia o Rio antes de mim. Já tinha passeado, tinha falado para mim como é que era e tal. Eu não. Eu cheguei e já estava trabalhando. Aluguei apartamento e disse, já tem onde morar. O primeiro que veio foi Belchior, depois veio o Fagner, depois veio o Cirino, e só 2 anos depois o Edinardo e o Rod Tete, que vieram e escolheram São Paulo. Muito bem. Lá no Rio, todo mundo se encontrava para fazer nossos encontros com a música popular brasileira. E começamos a gravar. De todos eles, o primeiro disco gravado pela Polygram é o meu. 1972, um disco chamado Felicidade Geral, pela Polygram. A Tupi acabou. Vim para São Paulo, onde já estavam o Edinardo, Rod, Tete, também veio o Belchior Fagner. Aqui eu não quis TV. Comecei a entrar nas universidades. Ensinei em 3 faculdades. Mas as produtoras me descobriram. As gravadoras me descobriram esse meu lado também arranjador, também produtor, também maestro e diretor musical. E aí eu comecei a produzir em São Paulo um monte de eventos. Peças para teatro foram mais de 40. As trilhas sonoras minhas e eu a direção musical e até alguns como ator, eu e minha mulher, a Teca Mello. De repente, comecei a produzir nas gravadoras. Em 77, eu já estava como produtor de gravadoras. E cantando e fazendo minha música, interpretando minha música, correndo atrás da minha batalha, como todos os outros. Belchior estourou em 76. Fagner também. E a gente se vendo sempre. Tive a honra de ter sido convidado pelo Belchior para abrir com ele uma gravadora própria. Eu tinha a minha. Um selo pequeno, onde eu gravava trilhas para teatro, trilhas para cinema e principalmente trilhas de publicidade. Muitas publicidades, muitos. Foi ali que eu ia buscar o dinheiro para investir nos discos. Era nas trilhas de jingles, publicidade. E consegui
Abri a empresa junto com Belchior. Em 1982, ela já pronta, a Paraíso Discos. Tive nossa primeira sede, onde eu levei para uma sala a minha JMT Produções, continuando para publicidade e trilhas, e a de gravadoras. Encostei um pouco as produções da JMT Produções, que é JMT, Jorge Melo e Teca, minha mulher. JMT Produções. E na Paraíso Discos eu comecei junto com o Belchior, produzimos um monte de discos. Inclusive 3 LPs dele, produção minha. E de um monte de gente. Nossa Senhora, e Bené Fonteles, e, rapaz, coisas da Luli Lucina, coisas... Começamos a trabalhar realmente em grandes produções. E eu sempre no palco, mostrando a minha música. Agora, viajo por própria conta. Acabei de chegar de uma turnê que eu fiz no Nordeste basicamente inteiro, porque eu comecei aqui em Minas com Diamantina, depois entrei para Bahia e fiz Feira de Santana, saí e corri para Mossoró, e Mossoró fiz também Natal, isso agora, chegamos na semana passada, Natal, depois fui para Fortaleza, onde eu fiz 6 eventos, 6 shows, sempre, e na maioria em casas noturnas, também centros culturais do BNB, Banco do Nordeste Brasileiro e outros. E conversando com as pessoas sobre esse monte de projetos que existem, de investimento na música, eu comecei a ouvir o que essas pessoas me falavam. Jorge, monta um projeto. Jorge, monta um projeto. Eu não me sinto capaz. Cuido do acervo, que eu queria que depois vocês vissem. Não é fácil ter 80 mil documentos sobre a música popular brasileira. Só aqui, na minha biblioteca, aqui, tem 63 livros sobre nós. Eu, Belchior, Fagner, Ednardo, Cirino, até aqui, Roger, Tete, até aqui. Escritos, em grande parte, aqui dentro. Eles vêm, eu não cobro nada. Nada. Eu entendo que o que eu guardei, 80 mil documentos, pertencem à cultura brasileira. Eu me sinto um guardião e tomo conta. Eu sou o guardião dessa beleza de coisas que estão aqui. Já foram filmadas por vários filmes, vários eventos, várias entidades culturais. Todos os discos que vocês estão ouvindo, nesse lado aqui tem música minha. São quase 300 músicas de minha autoria gravadas. Quase 300. O que eu agradeço muito aos intérpretes que confiam em mim. Estão aqui, as minhas. Aqui de outros artistas, mas tem minha presença como produtor, como diretor musical e até como instrumentista. Aqui, originais da década de 70. Gravações em fita de rolo, originais de 1970. Originais de 1970, década de 70. Tem um preço isso hoje? Tem não. Só eu guardei. Cuidar disso, olha, mais aqui. Esse material está se transformando também em discos. E alguns só são lançados fora do Brasil. Na Europa, alguns meus, que está aquele canto lá, ó, aquele canto, bem ali, são os discos meus já lançados na Europa. Bem, como eu estava dizendo, conversando com essas pessoas que hoje atuam, que conhecem os esquemas de como fazer esses eventos, como produzir esses eventos, como receber financiamento para esses eventos, conversando com eles, espero chamar a atenção de algum projeto. Creio que pode ser meu próprio evento, meu show, pela quantidade de músicas que eu tenho gravada. Eu tenho gravadas.
quase 400 obras, 400 músicas, na voz de uma infinidade de pessoas. Não é fácil, quando eu começo a ler, e vou ler alguns para vocês, a quantidade de gente que já me gravou. Está aqui. Às vezes tem shows mais didáticos, que eu falo o nome dessas pessoas. Está bem na primeira página. Intérpretes da minha obra. Olha lá. Desde o início, década de 70. Banda Brasa 6, Sônia Regina e os Selenitas, Belchior, Anastácia, Vicente Barreto, Jairo Mozart, Antônio Brasileiro, João Cláudio, Robertinho do Acordeon, Zé Calixto, Reginaldo Rossi. Reginaldo Rossi foi meu aluno na faculdade, gravou muita música minha. Cassiano Costa, Lumumba, Milton Batista, Celso Gale, Yane Ariel, Banda Ideia Fixa, Chico de Abreu, Assis Batista, Jamil Pereira, Gério Espíndola. Gério Espíndola, uma das últimas gravações de música minha, ele é irmão da TT Espíndola. Eu tenho muita gratidão às pessoas que se lembram disso, se lembram de mim e de minhas obras. Também eu posso dizer para vocês que eu fiz músicas com Belchior, eu já lhe falei, 29 canções em parceria. Mas eu também sou parceiro de Vicente Barreto, Anastácia, Graco, Evaldo Gouveia, César do Acordeon, Tom Zé, Reginaldo Rossi, Clodo Ferreira, Carlos Pita, Jairo Mozart, Jereba, Capenga, Pequim, Lumumba, Antônio José Brandão, várias com o Brandãozinho, Paulo Solidade, lá no Rio de Janeiro, Ieda Estegilda, Ricardo Bezerra, sou parceiro de Malcolm Roberts, dos Estados Unidos, temos 3 canções, eu e Malcolm Roberts, Léo Lages, Beto Moreno, Malte Ramos, Calé Alencar, Jamil Pereira, e clássicos com Olavo Bilac, gravei várias canções, eu musicando o texto de Bilac. No meus LPs estão tudo gravado, está tudo gravado esse material aqui na minha obra discográfica. Mário de Andrade, Olavo Bilac, Mário de Andrade, Hermes Fontes, Cupertino de Menezes. E na época da Tupi, eu tive parcerias com Manuel Carlos, diretor de novela da Globo, Nando Corrêa, Marcelo Soares, Costa Sena, Rubênio Marcelo e Emanuel Carvalho. Essa raça de rapaziada, esse monte de compositores estão presentes na minha obra, no meu canto, nas minhas parcerias. Então, o que é que eu quero propor? Um evento em que eu pudesse homenagear alguns deles. Já pensou um evento que eu fizesse a minha obra com Belchior e Evaldo Gouveia, 2 cearenses, e Brandão também é cearense, e Ricardo Bezerra também é cearense. Ou então, mais o pessoal do Sul, canções que eu pudesse juntar os parceiros de outra região. Então, meus discos, é só eu me sentar e cantar. E falar a respeito delas. Dizer como elas surgiram, como essas obras apareceram. Então, eu acho que a gente tem alguma coisa bonita, alguma coisa séria, porque eu guardei a prova de tudo. Eu não estou dizendo besteira. É só você vir. 163 livros dizem isso que eu estou lhe falando, desde a década de 70. Tem livro meu da década de 70, que Ana Maria Baiana dizia, um carinha chegou aí, Jorge Melo, tomando conta das segundas-feiras dos teatros de São Paulo. Ele monta eventos, monta shows às segundas-feiras, que é o dia que o teatro fecha, e transforma em segundas musicais. Lá eu, produtor, lancei os grupos latinos, como todos aqueles que vocês conhecem do início da década de 70, meados dos anos 70. Eram lá nossos points. Ninguém nos conhecia, mas a rapaziadinha ia naquelas segundas-feiras. Isso antes de existir a euforia do Teatro Lira Paulistano. Era antes. O Lira já foi final da década de 70, eu estou falando
em meados de 75, 76, 74 eu comecei, 75. O livro da Ana Maria Braina diz isso. Essas coisas eu só estou jogando para vocês porque eu não sei fazer esse material do projeto. Não sei trabalhar com tecnologia adequada para ser suficientemente claro, mas com assessoria, com boa vontade, pode ser que a gente faça uma coisa bonita, séria e altamente passível de ser provada. Esse acervo é visitado por muita gente. Gente da Europa, esse pessoal que vem da Europa vem aqui. Holanda, Dinamarca, Espanha, França, vem aqui ver esse meu material. E aí escolhem o que lançar lá fora. Mas a gente podia pensar como muitos pesquisadores vêm. Lira Neto esteve aqui e ficou interessado em um monte de coisas, principalmente nas fotos. Eu tenho baús e baús de fotos. Você percebeu que é tudo em papel? Eu sou analfabeto tecnológico. Eu guardei tudo em papel. Eu guardei os jornais, o Pasquim, em papel. Eu guardei os posts, guardei os lambe-lambe imensos que se pregavam em viaduto em papel. O andar de cima e esse estão cheios. Aqui embaixo tem quase 100 metros quadrados, entupido de papel. Mas eu tenho tudo. Todos os jornais que citaram a palavra Jorge Melo, Belchior, Fagner, Nato, Cirino, todos do Brasil inteiro. Eu tenho todos. Isso é uma fonte incrível. E contar essa história no palco, acho que pode ficar uma coisa muito excelente. Com as canções de suas devidas épocas, com as belíssimas obras que foram produzidas, onde eu posso dizer de novo, o Belchior foi o maior intérprete delas. O Belchior gravou de minha obra. Eu sou o maior parceiro da história dele. Faleceu em 2017, infelizmente, e ele é o maior intérprete da minha obra. Nenhuma pessoa interpretou 20 canções de uma pessoa como eu que não fosse o meu parceiro Belchior. Ele o fez. Tá nos álbuns dele, para quem gosta do Belchior. É só ouvir. Um montão de canções. Tem LP dele que tem 4 obras minhas. Ploft, canção de gesto em trovador eletrônico. É uma coisa maravilhosa ter tido essa gravadora, a Paraíso Discos, com ele durante mais de 15 anos. Depois que a gente se separou da gravadora, eu continuei de volta com a JMT Produções e ainda sou produtor até hoje. Mas viajo levando a minha música pelo país inteiro. Agora eu estou pensando em correr para o sul. Gostaria muito de uma parceria, de uma força, de um projeto desse que pudesse tornar toda essa viagem, toda essa história mais produzida, produção mais adequada, levar as informações com a força que ela precisa, contando a história da nossa música popular nos últimos 50 anos. Eu cheguei em 1971 no Rio de Janeiro e nós já estamos em 2023. 70, são 52 anos dessa estrada. Um abraço grande, espero mesmo que dê tudo certo para todos nós. Aguardo vocês. Um abraço grande do Jorge Melo.